vamos iniciar a nossa reflexão dessa noite com um tema que a Cida já anunciou para nós. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Esta é uma máxima de Jesus que encontramos no Evangelho de Mateus. Interessante observar que quando Jesus pronunciou esta máxima, ele não estava próximo de pessoas doentes fisicamente, como os leprosos, como eram chamados naquela época, ou os paralíticos. Mas ele estava cercado de pessoas que, pelo tipo de vida que levavam, eram chamadas pessoas de má vida, como as prostitutas e os publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, e por serem corruptos, eles eram detestados pela multidão. E os fariseus, vendo isso, os fariseus, eles se consideravam os puros, as pessoas que praticavam as leis divinas. E eles vendo que Jesus ficava próximo dessas pessoas, dos pecadores, aproximou-se aos discípulos de Jesus e interrogou: por que o seu mestre come com as pessoas de má vida e os publicanos? E Jesus, ouvindo isso, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. E isso significa para nós que Jesus não veio curar as doenças do corpo, mas sim as doenças da alma. E é sobre isso que nós vamos refletir esta noite. Então vamos lá começar a nossa reflexão. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, As Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele vai falar a respeito da progressão e da classificação dos mundos habitados. E lá ele vai fazer uma escala evolutiva desses mundos. Então temos nessa escala, primeiro, os mundos primitivos, segundo, os mundos de prova e expiação, terceiro, mundos de regeneração, quarto, mundos ditosos e quinto, mundos felizes ou divinos. E nessa escala evolutiva, a Terra, ou seja, nós, estamos atrasados na marcha evolutiva, que devido à sua inferioridade moral, que faz com que o mal seja tão predominante aqui na Terra. E Allan Kardec, nesse mesmo capítulo, no item 7, ele vai falar a respeito da Terra, uma coisa muito interessante que vai servir para a nossa reflexão de hoje. Então ele diz o seguinte: pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se envia a um hospital as pessoas sadias, nem as penitenciárias aqueles que não praticaram mal, pois nem os hospitais, nem as prisões são lugares de prazer. Então, diante disso que Kardec fala a respeito da Terra, que ela sendo um hospital e que não se envia a um hospital as pessoas sadias, compete-nos reconhecer que se estamos reencarnados no mundo de prova e expiação, estamos doentes. E embora muitos de nós possamos estar bem fisicamente, já talvez muitos aqui já tenham feito aquele check-up, que a gente faz anualmente, que a gente vai ao médico, ele pede aquele tanto de exame, e graças a Deus muitas vezes a gente está até
é que tá bom. Mas, interiormente, todos nós somos portadores de enfermidades morais. Senão, não estaríamos aqui reencarnados. E quais são essas doenças da alma? Eu fiz aqui uma listinha, né? E aí eu estava até lembrando de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele fala o seguinte, né? Que se houver aqui na plateia algum espírito já evoluído, já assim, a nível de Jesus, então as minhas palavras não serão para eles, né? Mas estou falando da gente aqui mesmo. E nem é eu que vou falar a respeito dessas enfermidades, é os espíritos. Eles nos dizem que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade e que delas nascem todas as outras, como a arrogância, a vaidade, a prepotência, a inveja, os ciúmes, a violência e muitas outras. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar a noite inteira, né, só nessa lista dessas enfermidades que a gente traz. Se a gente parar para refletir, que essas doenças, elas vão contaminando. E as consequências disso, aqui no nosso planeta, são as guerras, os preconceitos, a indiferença à dor do outro, né? E que todo o mal que aflige a humanidade nada mais é do que a exteriorização do mal que nos habita. E isso, o Espiritismo vem nos trazer essa reflexão, né, de que todo o mal que a gente observa no nosso planeta, ao nosso redor, nascem de nós mesmos. É a exteriorização daquilo que a gente guarda no nosso interior. E sendo um pouco redundante, a gente pode dizer que essas doenças, elas estão adoecendo as nossas relações, principalmente conosco mesmo, né? Joana de Ângeles, nas suas obras, principalmente na obra Plenitude, ela fala a respeito de como a mente interfere, né, no corpo físico. E hoje em dia a gente tem muitos estudos na ciência já comprovando, né, que a mente, ela exerce uma influência no nosso estado de saúde ou de enfermidade. E ela nos diz lá que muitas das doenças físicas agora a gente está falando, e que nada mais é também a exteriorização dessas enfermidades morais, que muitas enfermidades são geradas ou são agravadas pelo ressentimento, pela mágoa, pelo rancor. Essas energias deletérias que a gente vai cultivando no nosso íntimo e que vai nos desequilibrando emocionalmente, espiritualmente, e tudo isso vai refletir no nosso corpo físico. E também adoecendo as nossas relações com o próximo, seja no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, ou no ambiente que a gente convive, a gente vê presente essas doenças, né, que vão nos contaminando. Mas assim como no hospital existe pacientes de tudo quanto é jeito, quem aqui trabalha na área da saúde sabe melhor do que eu, né, Terezinha? Muitos outros aqui que trabalham nessa área. E sendo a Terra um imenso hospital, não seria diferente. Então tem aqueles que não reconhecem que estão doentes, né, que não aceitam a doença. Mas também tem aqueles que, quando recebem um diagnóstico do médico, logo já pergunta: por onde eu começo o tratamento? Né? E aqui
na Terra nós somos pessoas diversas, né? E também tem entre nós, os doentes da Terra, essa diferença. Então, tem aqueles que não reconhecem ser portadores dessas enfermidades morais. E para eles, tudo que acontece, a culpa é do outro. Eu não sou impaciente, é o outro que me irrita. Eu não sou estressada, mas é que lá no meu trabalho, lá na minha casa, não tem como não perder a cabeça. A gente está sempre colocando o problema fora, né? E é interessante quando a gente pergunta para as pessoas assim: fulano, qual é o seu maior defeito? Aí esses que não reconhecem estarem doentes, logo falam: ah, o meu maior defeito é ser boa demais, é ser uma pessoa muito boa, é não saber dizer não. Então, o problema está sempre fora. É no trabalho, é a família, é a pandemia, é o país, é o Brasil, porque eles não se veem doentes, então não tem por que se verem assim. E também, quando alguém vem dar um feedback, né, de alguma postura, de alguma atitude, aí, se eles não falam, eles pensam: ah, fulano só pode estar com inveja ou está obsediado. Para estar falando isso para mim, está com influência espiritual ou está obsediado mesmo. E também tem aqueles que se identificam com a doença. E eles têm duas características. A primeira, daí eu lembrei também do nosso amigo Robson, que ele falava sempre para a gente da síndrome de Gabriela. Nascia assim, morria assim, não, nascia assim, crescia assim e vou morrer assim. Então, eles olham para as suas negatividades e se identificam com elas. Né? Ah, comigo eu não levo desaforo para casa, eu sou pavio curto mesmo. Então, de certa forma, se comprazem nas enfermidades. E também, no outro lado, vão para a vitimização. Então, eles também olham para as suas enfermidades, para as suas negatividades e sentem pena de si mesmos. Ah, eu sou muito imperfeita mesmo, eu não tenho jeito, né? Quando chamado para alguma tarefa, ah, não, eu não estou pronta, eu preciso me preparar, eu sou muito imperfeita, não tem como eu realizar tal trabalho. Então, a gente se identifica muitas vezes com as nossas negatividades, vamos sempre para a famosa zona de conforto, né? Que é um lugarzinho assim que a gente gosta, onde a gente não precisa se mexer muito, que a gente não precisa fazer muito esforço, porque a gente já está habituado com este lugar. Mas também tem aqueles que reconhecem que estão doentes. E esse reconhecer, ele não é simplesmente intelectual. Não é a gente ler no livro dos Espíritos as chagas da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Ah, então eu sou orgulhosa e sou egoísta. Mas esse reconhecer é quando a gente tem uma discussão com alguém e depois a gente para refletir e a gente começa a se observar e a gente confessa para nós mesmos que em determinado momento da discussão eu quis diminuir o outro. Eu realmente falei coisas para machucar o outro. Eu fui além do além. Então é você se ver agindo de forma egoísta, orgulhosa, invejosa. É você se ver nessas situações. E também, logo mais a gente vai falar um pouquinho melhor desses que reconhecem. Mas também tem aqueles que assim eu vou chamá-los de proativos. São aqueles que eu falei, que quando recebem o diagnóstico do médico, já logo perguntam: por onde eu começo o tratamento? Tá bom, eu aceito que eu tenho essa doença, que eu sou assim, e agora o que é que eu faço com isso? Como eu me transformo? E aí entra muito no que o Kardec fala do verdadeiro espírita, né? Que é aquele que busca domar as suas más tendências. Ou seja,
Se é espírita, tem más tendências para ser tomadas, senão não seria também, né? E dentro disso que a gente está falando, de reconhecer essas enfermidades, deixa eu só ver aqui. E é nesse sentido que a religião, ela tem um papel fundamental, principalmente nisso que Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico. A religião, ela tem esse papel de ajudar nós a reconhecer que estamos doentes, de nos ajudar a como vamos tratar essas doenças, porque a religião, no seu sentido mais profundo, significa religar a criatura ao seu Criador, né? Religar, no sentido mais profundo dessa palavra. Mas, infelizmente, as coisas têm meio que se desviado desse caminho, né? Tanto é que vocês já devem ter ouvido muito isso, e eu também, quando a gente deixa transparecer alguma fraqueza, alguma má tendência que a gente traz, logo já nos dizem: mas você não é espírita? No sentido assim, nossa, você já deveria estar melhor, você já deveria ter superado tudo isso. Nesse sentido de como se ser espírita ou ser religioso já tem que estar no nível assim grande, né? E a gente tem visto muito por aí que as religiões têm uma preocupação, ou algumas, os movimentos religiosos, uma preocupação de transformar homens em anjos, né? Então, não importa qual seja o problema que a pessoa esteja trazendo, esteja passando, entrou com a porta adentro de qualquer instituição, de qualquer movimento, é como se a gente fosse necessário colocar uma roupa ali de perfeição, ou demonstrar que a gente está ok, que a gente está no nível, né, que estamos acima daqueles que não têm religião nenhuma. E essa mensagem de Jesus, ela vem justamente nos dizer o contrário disso, né? Que a religião, ela tem esse objetivo de ajudar a todos nós a reconhecer as nossas deficiências, as nossas fraquezas, nos acolher, porque senão Jesus não teria dito essa máxima: os sãos não têm necessidade de médico. E Allan Kardec também, nesse mesmo capítulo, ele vai falar o seguinte, sobre a mediunidade, né? O que é a mediunidade? Assim, em linhas gerais, a mediunidade, ela é uma ponte que liga o plano espiritual ao plano material. E ela tem um objetivo de evolução, de progresso para a humanidade. Tanto é que se hoje a gente está aqui falando da doutrina espírita, é através da mediunidade, né, desses médiuns que vieram com esse propósito de publicar essas obras, Allan Kardec. Então tudo se iniciou com a mediunidade, que ela faz essa ponte para trazer o progresso e a evolução para a humanidade. E Kardec questiona os espíritos perguntando o seguinte: se não seria necessário que essa faculdade fosse dada apenas às pessoas que poderiam dela fazer um bom uso, né, já que é uma coisa tão preciosa. E eles dizem que não, né? Que é dada justamente para aqueles que mais precisam. O Espírito Emmanuel, ele fala o seguinte, que os médiuns,
na sua maioria, são almas que fracassaram desastradamente em várias épocas da humanidade. Então, são os mais devedores. Justamente são porque os que mais precisam do remédio, porque estão mais doentes. Então, o movimento espírita, o trabalho espírita, não é para os sãos, não é para aqueles que já estão evoluídos, que já alcançaram um patamar de evolução, mas são para todos nós aqui, porque nós somos os doentes, somos nós que precisamos falar da mensagem de Jesus, né? E aqueles que estão aqui na frente falando são os mais devedores, são aqueles que mais precisam não só falar, mas ouvir e interiorizar a mensagem de Jesus. Para mim, o movimento espírita, o trabalho espírita é UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. São para aqueles que, tipo assim, né? Não vou falar que não tem jeito, porque a misericórdia de Deus é muito grande, mas são para aqueles que realmente se desviaram do caminho, estão atrasados na marcha evolutiva e que precisam do remédio. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos termos essa fidelidade a Ele, de reconhecer que Ele é o médico e que nós precisamos ir de encontro a Ele. E o primeiro passo para a cura dessas enfermidades é justamente isso que a gente está conversando aqui. É o reconhecer. Porque nada mudamos na nossa vida se primeiro a gente não aceitar. Porque enquanto a gente não olhar para nós e a gente não se ver doentes, não se reconhecer nessa condição de pensarmos que estamos aqui na Terra em missão de algum trabalho, de alguma coisa necessária para salvar o outro. Não, nós não estamos aqui para salvar o outro. Estamos aqui para salvar nós mesmos. Porque doentes não salvam doentes. Né? Então é reconhecer isso. É a gente se observar, é a gente buscar se analisar. E só o fato da gente reconhecer as nossas enfermidades, isso já gera uma mudança muito significativa. Porque a gente já vai estar pondo em prática uma virtude que, assim, eu confesso para vocês que eu acho uma das mais desafiadoras, que é a indulgência, que é o não julgar o outro, que é o olhar a atitude do outro e não julgá-lo. Essa é uma das virtudes que talvez sejam mais desafiadoras, ainda mais nesses tempos difíceis em que a gente está vivenciando. Então, quando a gente olha para nós e reconhece essas enfermidades, e a gente vê o outro agindo através delas, a gente já não vai apontar mais o dedo. Porque é como se a gente tivesse saído de um poço de lama e aí você reconhece que você estava dentro de um poço de lama e você é retirado de lá. Aí quando você vê o seu irmão fazendo algo de errado, que a gente julga ser errado na nossa concepção, a gente já não vai ter mais como olhar para ele e dizer: fulano, você está sujo de lama. Porque a gente vai se olhar e a gente vai se ver também sujo. Então não vamos ter mais o direito de julgar o outro. Quando a gente vê alguém sendo duro com o outro, sendo negligente com o outro, sendo indiferente com a dor do outro, não vamos mais julgar. A gente vai entender que por detrás daquela atitude ali
existe uma enfermidade moral, que talvez a pessoa não tenha reconhecido. E nós também tem muitas coisas em nós que a gente não reconhece, que a gente não aceita. Tem muitas coisas que a gente olha e a gente acha difícil ainda de ser trabalhadas. Outras coisas a gente também se identifica com elas. A gente se compraz nas nossas más tendências. Tanto é que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala a respeito disso. Que o que é mais difícil para nós, na nossa transformação moral, é porque a gente se compraz nas nossas imperfeições. Ou seja, a gente gosta de estar ali naquele movimento adoecido, porque nos traz um certo prazer. É estranho dizer isso, né? Como que o sofrimento pode nos trazer prazer? Mas dá, tanto é porque é difícil, né, da gente trabalhar isso. Porque se fosse prazeroso, muitas vezes a gente agir através do egoísmo, do orgulho, da inveja, da maledicência, a gente trabalharia isso mais tranquilamente. Mas nos dá um certo prazer. Então, é necessário a gente reconhecer isso, a gente buscar se ver nessa condição para entender o outro. Não é ser conivente com a atitude do outro, né? Porque Jesus também nos diz: Deus quer a morte do pecado e não do pecador. A gente começa a diferenciar a pessoa das suas atitudes. E esses escândalos que normalmente a gente vê em todos os movimentos religiosos, sejam católicos, evangélicos, espíritas, essas coisas que nos chocam, né, de pessoas tendo atitudes completamente contrárias àquilo que Jesus propôs. E aí, inicialmente, vem um ímpeto na gente de indignação, né, de uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, uma certa revolta. Mas quando a gente se reconhece que a gente é doente também, a gente não vai aplaudir o que o outro está fazendo. Não é assim: ah, tudo bem, ele está doente, né, vamos deixar para lá. Não, mas a gente vai conseguir enxergar que por detrás daquela pessoa alguém não conseguiu vencer as suas más tendências, foram vencidos por ela. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a cair até o momento em que a gente é colocado à prova. Então a gente tem muita certeza daquilo que a gente é, porque muitas vezes a gente não é colocado à prova. Mas se talvez a gente estivesse na mesma situação, a gente faria igual ou pior. Porque é difícil. A espiritualidade, ela sabe que é difícil para nós, na nossa condição evolutiva, a gente vencer a nós mesmos. Mas é isso que estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui. Para nos curarmos, para nos tratarmos. Né? E tanto é também que é interessante, né, a gente observar nas literaturas espíritas, nessas mensagens, nessas obras que a espiritualidade oferta à humanidade, que naquele livro Tormentos da Obsessão, que a gente vê lá uma clínica, né? Um hospital Esperança, que foi criado por Eurípides Barçanufo, depois que ele desencarnou. Eurípides é o nosso mentor aqui na casa, um espírito de uma condição elevadíssima moralmente, e ele criou um hospital justamente para acolher a quem? Os espíritas falidos, aqueles que não conseguiram domar as suas más tendências e foram por elas vencidos. E quando chegam lá, a gente vê no relato de Manuel Filomeno de Miranda, que não tem aquela frase: mas você não era espírita? Você não sabia? Você não tinha o entendimento? Você não era médium? Você não conversava com os espíritos? Você não psicografava? Você não dava palestra? Você não dava passe? Você não dava aguinha ali na saída para as pessoas? Não tem esse tipo de abordagem. O que a gente vê lá é acolhimento, é esclarecimento, é oportunidade de se
reerguer, de criar novas oportunidades, de tomar consciência, sim, que foi devido às atitudes e às falhas que levaram a eles caírem. Mas tem um acolhimento. Então, as casas espíritas, as religiões como um todo, tem que ser um lugar de acolhimento, onde a gente chega aqui e a gente se sinta à vontade de ser quem nós somos, seres humanos em evolução, né? André Luiz, em uma outra obra, ele também vai falar o seguinte, que a humanidade quer viver a angelitude sem antes viver a sua humanidade. E na evolução não tem saltos. A gente não vai passar de um mundo de provas e expiação para um mundo feliz ou ditoso sem antes não reconhecermos as nossas doenças, sem antes não tratarmos de nós mesmos, porque não existe salto na evolução. Existe trabalho, aperfeiçoamento, caminho, acolhimento. Então, a religião, nós precisamos fazer com que ela seja esse ambiente acolhedor, esse ambiente que esclarece as pessoas, que ajude a nós a olharmos para nós mesmos, a olhar menos para fora e olhar mais para dentro de nós. Já para encerrar, para a gente ir finalizando, Jesus, ele é o divino médico. E é a ele que nós temos que buscar. Nós temos que ser os doentes proativos, né? Aqueles que reconhecem, mesmo que embora a gente reconhecendo, a gente já faz esse movimento natural de ir em busca dele. Ele veio para nós, os doentes. E é interessante a gente observar que nas curas do Evangelho a gente vê duas posturas muito características de Jesus, né? Diante daqueles que o buscavam para receber uma cura, ele perguntava: crês que eu possa te curar? Ou seja, né, a decisão, você quer ser curado? Você realmente está buscando isso? É isso que você quer? E uma outra, ele perguntava: o que queres que eu faça? E a gente sabe, né, que Jesus já sabia o que eles queriam, como o cego de Jericó. Ele queria ver, era óbvio isso para Jesus. Mas ele fazia essa pergunta justamente para a pessoa tomar consciência. O que queres que eu faça? Ou seja, qual é a tua enfermidade? Qual é a tua doença? Você já tomou consciência disso? O que queres que eu faça? E depois de realizar a cura, ele dizia: a tua fé lhe curou. Ele nunca disse: eu te curei, o Pai te curou. Não, a tua fé lhe curou. Ou seja, no final das contas, somos nós que curamos a nós mesmos. Sem desmerecer a imagem de Jesus, sem desmerecer o amparo espiritual que todos nós recebemos, porque se não é esse amparo, a gente não consegue nem olhar para nós. Mas é justamente o nosso interesse, a nossa decisão de querer ser curado. Jesus disse isso: a tua fé lhe curou. E dentre as curas do Evangelho, uma que podemos pegar para simbolizar a nossa enfermidade, no sentido coletivo, é justamente essa passagem do cego de Jericó, Bartimeu, que simboliza a nossa cegueira espiritual a respeito de nós mesmos. Muitas vezes fechamos os olhos para as coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta, a nossa sociedade, a nossa humanidade, porque estamos fechando os olhos para nós mesmos. Estamos cegos diante do nosso mundo interior. Então,
Bartimeu, ele simboliza essa cegueira. E Bartimeu, ele tomou a decisão de ser curado. Ele estava no meio da multidão, Jesus estava passando e ele gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus. E as pessoas ao lado dele diziam: fica quieto, cala a boca, Jesus não vai te ouvir. E ele insistia, a insistência: não, eu vou atrás desse homem. Eu vou atrás. Aí de tanto gritar, o povo colocou ele lá. Colocou na frente de Jesus e Jesus perguntou a ele: o que queres que eu faça? E ele disse: que eu veja. Olha que consciência, né? Que eu veja. Então, a mensagem que fica para nós nesta noite é justamente disso. O primeiro passo é reconhecer a nossa doença. E a doutrina espírita, ela tem recursos que nos ajudam a isto, né? Através do autodescobrimento. Quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o meio prático mais eficaz, olha que interessante, né? Porque existem todos os outros tipos de meio, mas ele já foi direto perguntando qual é o mais eficaz que ajuda o homem a se transformar. E eles disseram: conhece-te a ti mesmo. E Kardec, ainda não satisfeito, perguntou: reconhecemos a excelência dessa máxima, mas como podemos fazer? Aí vem em seguida Santo Agostinho nos dizer uma receita de como podemos reconhecer as nossas doenças. E ele diz mais ou menos assim: fazei o que eu fazia enquanto vivo, enquanto reencarnado. Passava em revista todas as minhas atitudes, perguntava para mim mesmo como agir naquela atitude, qual foi a intenção por detrás daquela minha atitude, qual é a intenção por detrás da intenção, porque tem isso também. Então, a gente tem todo o material acessível a nós. Livro dos Espíritos, tem PDF na internet, é baratinho aqui no nosso bazar. Temos sempre um amigo espírita lá que pode emprestar. Então está acessível a nós. A gente tem esse material onde a gente pode reconhecer qual é as nossas deficiências, porque não vamos nos enganar, todos nós temos. Eu tenho, todos aqui têm, todos da humanidade têm. Jesus não mentiria para nós, né? Jesus nunca mentiu. Então nós temos esse material acessível. Então vamos comprar um caderninho. Sabe aquele famoso diário que a gente, quando criança, era estimulado a fazer? Vamos pegar do nosso dia, da nossa noite, uns 10 minutinhos que seja, antes de dormir ou acordar, escrever lá qual foi as minhas atitudes, qual foi a minha intenção naquela situação, como eu agi, se eu fosse outra pessoa, como eu me sentiria agindo aquilo, e a gente vai tomando consciência do que está por detrás, do que está dentro de nós. E assim, reconhecendo, a gente faz esse movimento de ir ao encontro do Mestre com a decisão de sermos curados, de tratarmos essas nossas feridas interiores que está adoecendo a nós mesmos e aos outros. Então fica aqui para nós essa reflexão de irmos a Jesus, de buscarmos o seu Evangelho. Ali tem toda uma receita de vida, né? De uma vida saudável, no sentido mais expressivo dessa palavra, de como a gente lida com o outro, conosco mesmo, seguindo as leis divinas. Então só basta a gente ter essa iniciativa de pedir para ver. Então fica aqui esse compartilhamento dessa mensagem de Jesus, que possamos seguir adiante, que possamos fazer do movimento espírita, da nossa casa espírita ou de qualquer outro movimento que a gente participa, esse lugar de acolhimento, o ser humano acolhendo o outro ser humano. Porque é para isso que nós estamos, porque curar o outro também é curar a nós mesmos. Então vamos nos preparar
para a prece, como a Cida nos disse no início, passe coletivo, né? Vamos buscar sintonizar com o Mestre querido e buscarmos, de alguma forma, visualizá-lo adentrando aqui no ambiente da nossa casa espírita. Vamos buscar visualizá-lo entrando lentamente com sua túnica, com seus cabelos aos ombros, com uma luz tão expressiva, tão magnífica, como que se ele olhasse para cada um de nós, e conhecedor que é do nosso mundo íntimo, sabe de antemão quais são as nossas feridas, as nossas deficiências morais. Como ele perguntou ao cego de Jericó: o que queres que eu faça? Ao mesmo ele pergunta a nós nesses momentos: o que queres que eu faça? Vamos deixar nesse momento que o nosso mundo íntimo fale a ele o que queremos, o que almejamos. Como que se uma energia nunca antes sentida, agora sentimos nos envolver. Sentimos quase que fisicamente essas energias penetrar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e sentimos energias edificantes, harmoniosas, curativas. Também podemos sentir bom ânimo nos envolver, o encorajamento de seguirmos os teus passos, porque Ele está sempre conosco, sempre esteve ao nosso lado, seguindo conosco, nos conduzindo ao teu rebanho de paz e de amor. Vamos aproveitar esse momento para agradecê-lo pelo seu amor, a sua complacência com as nossas imperfeições. Agradecer por estarmos aqui neste ambiente, mas também em casa, sintonizados com o teu amor, com a tua bondade, e que ao sairmos daqui hoje, possamos levar conosco essa renovação e esse propósito de buscarmos no nosso divino médico a cura para nós mesmos. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigada, obrigada a todos aqui presentes. Que assim seja. Gente, obrigada, boa noite mais uma vez. Aí não esquece de beber a aguinha ali, que vai estar